Os Simpsons é uma das séries televisivas mais icônicas de todos os tempos. Este show está no ar há mais de 30 anos, mostrando-nos a vida de uma família de classe média. Tendo alcançado o recorde como a sitcom animada de maior duração, esta obra-prima transcendeu o entretenimento, capturando os corações de seus espectadores com previsões surpreendentes e assustadoramente precisas sobre o futuro. Mas há mais em Os Simpsons do que aparenta. Desde previsões políticas até avanços tecnológicos, vamos desvendar os segredos por trás da capacidade do show de estar à frente de seu tempo. Os criadores da aclamada série são capazes de prever o futuro. O que o desenho fez para desencadear protestos nacionais e irritar um presidente americano em exercício? Como esse mesmo programa previu outro presidente americano? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas previsões de Os Simpsons para 2024 que irão surpreender você. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Por mais de 3 décadas, Os Simpsons capturou os corações e mentes de audiências ao redor do mundo, consolidando seu lugar como uma das séries animadas mais icônicas da história da televisão. Criado por Matt Groening e desenvolvido por James Brooks e Sam Simon, este show inovador deixou uma marca indelével na cultura popular, mesclando humor com sátira e comentário social para criar uma obra-prima atemporal. Os Simpsons fizeram história como um dos primeiros desenhos animados para adultos a serem transmitidos em horário nobre, retratando a família disfuncional dos Simpsons, composta pelos pais Homer e Marge, e seus 3 filhos, Bart, Lisa e Maggie. As primeiras temporadas focavam nas travessuras de Bart e na paternidade inepta de Homer. À medida que a série progrediu, os episódios posteriores se expandiram para parodiar a cultura americana, a sociedade, a política e a própria televisão. O show desenvolveu um estilo visual único e um tom satírico subversivo. A animação grosseiramente desenhada se deve ao fato de Groening ter enviado esboços básicos para o estúdio, presumindo que eles limpariam a animação, o que não fizeram. Esse estilo de animação eventualmente se tornou icônico e teve uma grande influência nas produções de animação adulta futuras. O show incorporou um realismo incomum para animações da época. A pele amarela e as proporções estranhas dos personagens permitiam piadas visuais e movimentos exagerados. O uso de cores vivas trouxe Springfield à vida, com o fundo sendo usado de maneira eficaz para executar piadas curtas e referências culturais. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, os Simpsons nem sempre foram populares entre o público. A sitcom animada de forma grosseira era ousada e incomodava algumas pessoas. Ela gerou controvérsia entre pais, educadores e o então presidente americano George W. Bush. Com Bart Simpson se tornando um personagem de destaque, muitos pais e professores o viam como um modelo negativo para as crianças. O personagem respondia de forma desrespeitosa às autoridades, e os pais estavam preocupados que as crianças imitassem sua atitude rude e mau comportamento. Muitos grupos fizeram campanhas para banir camisetas de Bart Simpson das escolas, pois viam o personagem como promotor de comportamentos problemáticos. A violência cartunesca e o comentário social franco eram inéditos em uma série animada de horário nobre da época. Sem dúvida, os Simpsons viraram de cabeça para baixo a fórmula das sitcoms familiares, já que a família não retratava a natureza amorosa e respeitável de outras séries. Homer sempre falhava em suas responsabilidades parentais. Marge lutava para manter a paz, deixando os filhos sem supervisão para vagar. A representação da religião no show também causou controvérsia. Por exemplo, Homer imaginava o céu como um lugar onde você pode comer todos os donuts que quiser. Alguns grupos religiosos condenaram a falta de valores familiares dos Simpsons. Na campanha de 1992, o presidente George W. Bush criticou o show, dizendo que planejava fazer as famílias americanas mais parecidas com as dos Waltons, e menos com as dos Simpsons. Os criadores do show, no entanto, viram essa controvérsia como uma honra. Os fãs também perceberam a sátira inteligente, enquanto fazia piadas sobre a vida da classe média americana. As avaliações para este sucesso continuaram a subir, pois continuavam a atingir um nervo cultural com suas críticas afiadas. Os Simpsons não são conhecidos apenas por suas sátiras icônicas,
mas também por sua habilidade incomum de prever e prever o futuro. Muitas previsões notáveis deixaram o mundo imaginando sobre a capacidade do show de prever o futuro. Em 1997, o episódio intitulado A Cidade de Nova York vs. Homer Simpson parece prenunciar os trágicos eventos de 11 de setembro de 2001. Neste episódio da 9ª temporada, a família Simpson embarca em uma jornada para recuperar seu carro estacionado ilegalmente em Nova York. Em algum momento durante sua visita a Nova York, Bart segura uma revista com as torres gêmeas do World Trade Center em destaque na capa. O título da revista parece ler New York, com o número 9 posicionado ao lado das torres, criando a ilusão de 9/11. O episódio faz referências ao terrorismo e à segurança, com algumas cenas retratando caos e destruição em Nova York. Em um episódio de 2014 focado na Copa do Mundo, uma breve cena mostra uma partida entre Brasil e Alemanha no placar. A Alemanha tinha improváveis 7 gols, enquanto o Brasil tinha apenas 1. 4 anos antes, quem poderia imaginar uma derrota tão massiva entre duas potências do futebol? Mas então, em 2014, a previsão se tornou assustadoramente verdadeira. Os fãs ficaram chocados quando a Alemanha entregou exatamente aquela derrota de 7-1 contra o Brasil nas semifinais da Copa do Mundo. Os Simpsons também pareciam prever outra grande virada décadas antes. Um episódio dos anos 90 mostrava o personagem principal, Homer, segurando um cartaz desejando que os telespectadores ligassem para um número 900. Escrito no cartaz estava a linha "Apu ganha a maratona de Boston". Na época, parecia muito improvável que Apu Nahasapima Petilon, o imigrante indiano dono da loja de conveniência local, algum dia conquistasse um evento atlético tão importante. Mas em 2013, os fãs ficaram perplexos quando um corredor chamado Sandeep Singh venceu a maratona de Boston. Singh era um indo-americano, assim como Apu no show. Sua vitória surpreendente em uma das maratonas mais prestigiadas do mundo refletiu a previsão de Os Simpsons anos antes. Outro cenário é a aquisição da 21st Century Fox pela Disney. Em 1998, um episódio de Os Simpsons mostrou a escola primária de Springfield, realizando um festival de cinema. O letreiro dizia: 20th Century Fox apresenta o Festival de Cinema dos Simpsons. Abaixo, um sinal que parecia a cabeça do Mickey Mouse dizia: uma divisão da Walt Disney Company. Isso parecia prever que a Disney compraria a Fox décadas depois. Uma das previsões mais notáveis veio de um episódio de 2000 intitulado Bart ao Futuro. Lisa Simpson é a presidente dos Estados Unidos e comenta sobre resolver a crise financeira do país, dizendo: herdamos um grande déficit do presidente Trump. Na época, isso foi pensado como uma piada absurda. A ideia de que o bombástico magnata imobiliário Donald Trump algum dia se tornaria presidente parecia absurda. A referência ao presidente Trump rendeu algumas risadas como uma sátira ao ego exagerado dele. Mas em 2016, a coisa mais inesperada aconteceu. Donald Trump realmente lançou uma campanha presidencial séria. Muitos fãs dos Simpsons imediatamente se lembraram do episódio que previa uma presidência de Trump 16 anos antes. À medida que o candidato ganhava força, vencendo primárias e debates, as previsões de Os Simpsons começaram a parecer inquietantes. Quando Trump conquistou a nomeação republicana em 2016, o clipe de Lisa reclamando do presidente Trump viralizou. Parecia que o cenário satírico outrora ridículo imaginado por Os Simpsons estava se tornando muito real. Em novembro de 2016, Trump venceu a eleição em uma surpreendente virada política. A piada de Os Simpsons sobre ele ocupar o Salão Oval subitamente se transformou em uma impressionante premonição. Os roteiristas do show aproveitaram a coincidência, postando clipes de sua previsão da presidência de Trump. O showrunner Al Jean comentou: com este episódio de 2000, previmos que Donald Trump seria presidente. Naquela época, achei que era uma piada, mas agora parece que fomos Nostradamus. Mas a profecia dos Simpsons sobre a ascensão política de Trump não terminou aí. Uma curta cena em um episódio de 2015 intitulado Trumptastic Voyage mostrou um cartaz de campanha de Trump para a eleição de 2024. Quando Trump anunciou que concorreria à reeleição em 2024, os fãs notaram que os Simpsons haviam previsto suas contínuas ambições políticas mais uma vez. Embora fossem piadas satíricas, essas referências dos Simpsons continuam estranhamente alinhadas com as campanhas reais de Trump anos depois. Em 2022, um clipe dos Simpsons se tornou viral nas redes sociais,
com o TikTok prevendo que a filha de Donald Trump, Ivanka, se tornaria presidente dos Estados Unidos em 2028. No clipe, Bart abre seu traje de homem de lata, e uma referência ao personagem revela um adesivo vermelho, branco e azul que diz Ivanka 2028. Também no episódio Bart ao Futuro, Lisa retrata a primeira presidente mulher da América. Enquanto muitas pessoas assumiram que a animação se referia a Hillary Clinton, outros passaram a acreditar que a ascensão de Kamala Harris valida essa previsão. É bem conhecido que Kamala Harris está preparada para assumir o cargo do presidente Joe Biden. Os Simpsons também podem ter previsto corretamente a ascensão da robótica e da inteligência artificial. Em 1989, os Simpsons mostraram trabalhadores robóticos animatrônicos construindo carros em fábricas de automóveis. Hoje, braços robóticos são uma visão comum em instalações de manufatura reais. O show também apresentou robôs realizando tarefas como escaneamento de bagagens em aeroportos, prevendo bots de segurança anos antes do Nightscope K5 ser lançado. Cada representação satírica de robôs provou ser presciente à medida que tecnologias similares avançaram. Em um episódio de 94, os habitantes de Springfield se reuniram para receber seus novos drones policiais. Os robôs se mostraram incompetentes, confundindo um carrinho de brinquedo com um veículo real. Eles utilizaram reconhecimento facial apenas para errar e perseguir os suspeitos errados. Esta paródia espelhava as tentativas reais iniciais de vigilância automatizada e policiamento com IA. Em um episódio antigo de Os Simpsons, Lisa interagia com bibliotecários robóticos capazes de responder a perguntas. Hoje, chatbots usam processamento de linguagem natural para se comunicar e acessar vastos dados. Siri e Alexa podem ter começado como uma trama cômica em Os Simpsons, antes de se tornarem ajudantes domésticos de IA. Também previu o surgimento do ChatGPT, que assustou mais pessoas. Já nos anos 90, os Simpsons começaram a explorar a ideia de realidade virtual em vários episódios. Um exemplo notável é A Casa da Árvore dos Horrores 6, onde Homer entra em um reino 3D através de uma máquina de realidade virtual. Embora a representação possa parecer tosca pelos padrões atuais, era um conceito inovador na época e sugeria as possibilidades de experiências digitais imersivas. Avançando para os dias atuais, a tecnologia de VR se tornou cada vez mais prevalente na indústria do entretenimento, desde jogos até cinema, oferecendo aos usuários uma experiência totalmente imersiva como nenhuma outra. Os Simpsons, sempre à frente de seu tempo, continuaram a explorar o potencial do VR em episódios mais recentes, refletindo a crescente fascinação da sociedade com a tecnologia. No episódio Férias do Futuro Passado, exibido em 2011, os Simpsons apresentam um mundo futurista onde os headsets de VR se tornaram onipresentes. Os personagens usam a tecnologia VR não apenas para entretenimento, mas também para educação, comunicação e até terapia. Essa representação espelha a trajetória real do VR, onde está sendo utilizado em várias áreas além dos jogos e do entretenimento. Embora isso possa parecer uma previsão mística, especialistas afirmaram que os primeiros protótipos de VR datam dos anos 1960, com as capacidades da tecnologia se expandindo nos anos 80 e 90. É bem possível que os criadores do show tenham seu dedo no pulso das tecnologias emergentes, o que lhes permite fazer previsões precisas. O show também fez previsões sobre a ascensão de carros voadores e hologramas, todos ainda em desenvolvimento inicial. Outra previsão assustadora foi feita em um episódio de 98, onde Homer e Marge vão a uma exposição de paternidade e veem um dispositivo que pode traduzir o balbucio de bebês em fala adulta. O casal antecipa com alegria o uso para entender o que sua bebê Maggie está tentando dizer. Mais de 20 anos depois, empresas de tecnologia estão desenvolvendo versões reais de tradutores de bebês com IA. Esses aplicativos analisam os choros e tentam decifrar as intenções e necessidades do bebê. As startups dizem que os pais em breve poderão comprar aplicativos que decodificam a linguagem dos bebês. Embora essa tecnologia ainda não esteja perfeita, essa aliança com a inovação real deu aos Simpsons um status como nenhum outro. Ainda falando sobre prever tecnologias, os Simpsons revelaram em um episódio de 1990 a invenção ominosa de usar música para controle mental. Esse enredo distorcido antecipou a tecnologia avançada de som capaz de afetar o cérebro. Hoje, cientistas estão estudando como sons de baixa frequência impactam a cognição e as emoções.
O exército dos Estados Unidos também está explorando armas acústicas. Embora o controle mental por música ainda seja ficção, a manipulação neural por áudio entrou no reino das possibilidades. Antes que você assuma que as previsões dos Simpsons se limitam apenas à política e avanços tecnológicos, há evidências de que o show antecipou alguns momentos da cultura pop. O show parece ter antecipado o lançamento dos filmes da Barbie em conjunto com eventos significativos do mundo real. A cena no episódio de 94 mostra um programa de TV onde o âncora Kent Brockman aborda a campanha de Lisa Simpson para fazer com que os criadores da Barbie lancem um brinquedo mais feminista que empodere as meninas. Então, em uma típica mudança de assunto, Brockman conclui o segmento anunciando que o presidente foi preso. Quase 30 anos depois desse episódio, o filme da Barbie estreou com grande sucesso global, arrecadando 1,4 bilhões de dólares nas bilheterias. No mesmo ano, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no meio de uma batalha legal, enfrentando mais de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais e pagamentos de 6 dígitos para uma estrela pornô e uma ex-modelo da Playboy. Em um episódio de 98, o magnata vilão Hank Scorpio brinca sobre o mercado de ações estar em alta e o mercado de títulos em baixa. Essa linha previu o estouro da bolha.com no início dos anos 2000 e a crise financeira que se seguiu. Durante o boom.com no final dos anos 90, os investidores despejaram dinheiro em ações de internet especulativas. Os Simpsons parodiaram essa mania e insinuaram que estava prestes a desmoronar. E claro, a bolha estourou de 2000 a 2002, quando muitas ações de tecnologia não lucrativas despencaram. O show previu mais turbulências econômicas em 2010, quando um episódio apresentava os âncoras de notícias avisando que a crise econômica na Europa provavelmente afetaria a economia dos Estados Unidos. Isso prenunciou a crise da dívida grega, espalhando contágio financeiro pela Europa e além. Outra previsão inquietante veio em um episódio de 2000. Marge tira uma camisa que diz: "Eu sobrevivi ao colapso econômico de 2008. Isso parecia aludir assustadoramente às quedas do mercado de ações e imobiliário dos Estados Unidos, em torno de 2008. Embora os Simpsons não tenham acertado todos os detalhes sobre futuras recessões e quedas de mercado, os roteiristas previram inteligentemente a euforia de investimentos irrealistas e os riscos sistêmicos que levaram a turbulências financeiras. Essas sátiras exageradas ajudaram a destacar a volatilidade da economia global. O show animado também previu alguns eventos apocalípticos impressionantes, como a pandemia de Covid-19. Já em 1993, os Simpsons exibiram um episódio intitulado Margem de Erro, no qual um vírus misterioso chamado gripe de Osaka se espalha rapidamente por Springfield, causando pânico e medidas de quarentena. Embora os detalhes sejam diferentes do Covid-19, a representação do episódio sobre uma doença contagiosa e seu impacto social tem uma semelhança impressionante com os eventos da pandemia. Curiosamente, da mesma forma que o show previu a pandemia, também previu que a Terra seria engolida por um buraco negro, além de prever um apocalipse zumbi e um ataque EMP. Agora isso é uma combinação assustadora de previsões. Os Simpsons abordaram temas que vão do sensacionalismo e viés político à mensagem corporativa e propaganda. A mídia de notícias é um alvo comum. O show retrata táticas antiéticas como fabricar histórias, promover histeria e se submeter para obter audiência. Os episódios zombam de como a busca por audiência e anúncios prejudica os princípios jornalísticos. O programa focou no sensacionalismo midiático muito antes das atuais guerras culturais. Vários episódios revelam como as notícias falsas podem se espalhar facilmente, desde rumores sobre o roubo de uma árvore de limão até vídeos virais da suposta morte de Bart. Os moradores de Springfield aceitam mentiras e desinformação sem verificar as fontes. Esses enredos absurdos destacam o perigoso poder da desinformação décadas antes das redes sociais tornarem isso inescapável. O viés político na cobertura de notícias também é alvo de crítica. Kent Brockman, o principal âncora de Springfield, altera transparentemente suas reportagens para apoiar qualquer posição que beneficie sua carreira no momento. Os Simpsons exageram o ponto, mas deixam claro como os interesses corporativos influenciam quais narrativas são divulgadas. O show até previu como a consolidação da mídia limitaria a diversidade de reportagens. Um episódio de 96 retratava a entidade fictícia Conglomo,
engolindo todas as mídias de Springfield e impondo uniformidade corporativa sob o slogan "Nós possuímos você". Essa brincadeira cômica previu inquietantemente a real concentração do controle da mídia. Os Simpsons satirizam como as tendências, anúncios e pressão dos colegas manipulam as escolhas das pessoas contra seus interesses. De Buzz Cola ao mais recente brinquedo caro, os moradores de Springfield são enganados por marketing manipulador. Esses anúncios absurdos destacam os truques psicológicos usados para compelir compras. Os roteiristas zombam da suscetibilidade geral da sociedade à propaganda. Em um episódio, os senhores alienígenas Kang e Kodos facilmente lavam o cérebro de Springfield com um slogan insano: "Façam o que dizemos". A cidade obedece cegamente, destacando o poder assustador do pensamento de grupo e da demagogia. Ao fundir dinâmicas reais com humor, os Simpsons expõem as táticas que permitem que as campanhas de influência floresçam. Claro, nem os Simpsons acertam tudo. Eles previram uma revanche de boxe entre Mike Tyson e Buster Douglas em um episódio do início dos anos 90. Mas isso nunca se materializou após a derrota chocante de Tyson para Douglas na vida real. Portanto, o show não tem um histórico perfeito, mas suas previsões mais notáveis ainda causam arrepios nos espectadores. Houve insinuações de que os Simpsons empregam videntes em sua fase de roteiro, ou talvez os roteiristas sejam extremamente culturalmente conscientes. Outros acreditam que é apenas uma série de coincidências, e as pessoas estão puxando por fios inexistentes. Alguns relatos insinuaram que o criador Matt Groening vem de uma linhagem de maçons, e exibiu símbolos maçônicos ele mesmo. Dizem que o show referenciou os maçons controlando a sociedade através de episódios sobre a sociedade fictícia dos Stonecutters. Alguns chegaram a afirmar que as previsões são uma forma de programação preditiva para manipular psicologicamente o público a aceitar eventos futuros planejados. Independentemente do que você acredita sobre os Simpsons, é óbvio que o show é uma sitcom animada seminal que conseguiu manter o dedo no pulso das tendências emergentes e da tecnologia. Também fez o inimaginável ao ficar no ar por mais de 30 anos. Isso por si só faz do show uma sitcom lendária. Embora nem toda piada absurda de Os Simpsons se manifeste na realidade, podemos reconhecer a capacidade do show de permanecer relevante na cultura. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre as previsões insanas dos Simpsons. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.